Capítulo 11. De várias Brasílias, a Brasília do Território Negro. Rodrigo de Oliveira Vilela. Muitas vezes pegamo-nos na dúvida. Será que Brasília, a capital do nosso país, é apenas a parte conhecida do plano piloto de Brasília? Brasília é aquela desenhada e projetada lá pelos finais dos anos 50 por Lúcio Costa para servir como sede administrativa do país, com os prédios públicos projetados sob a influência da arquitetura modernista de Oscar Niemeyer e seus jardins desenhados por Burle Marx. Ela é a mesma fundada pelo então presidente Juscelino Kubitschek no dia 21 de abril de 1960. Costumamos dizer que a cidade, que essa Brasília, organizada com suas largas avenidas e vias, é a Brasília que aparece no Jornal Nacional, fora o velho estigma de ser a cidade dos políticos. Aqui iremos além. Brasília é muito mais que isso. É muito importante lembrar que antes da construção da cidade, pessoas já viviam por aqui, nos quadrilhos delimitados da Missão Crux. Por exemplo, a hoje região administrativa de Planaltina, na região norte do Distrito Federal, já existia desde 1859 e era chamado de Arraial do Mestre das Armas, pertencendo ao município goiano de Formosa. No extremo nordeste do Distrito Federal, Braslândia existe desde 1933, tendo como atual região administrativa o distrito de outro município goiano, Luisiana. Para tanto, faremos a leitura atenta do quadro abaixo, figura 1, a fim de entender que a nossa capital tem várias faces de uma única cidade. Na figura 1, tem quadros de apresentação de várias Brasílias. As várias Brasílias, uma só. O primeiro quadro mostra Brasília num concurso da nova capital, por Lúcio Costa, em 1958. Projeto vencido por Lúcio Costa em um concurso público, que agrega o cruzamento de eixos monumentais onde fica a maioria dos prédios públicos das administrações federais e do Distrito Federal, com o rodoviário que corta esse trecho da cidade de norte a sul, onde aflora as superquadras residenciais. Na figura 2, também em preto e branco, é um mapa de Brasília na poligonal do Conjunto Urbanístico de Brasília, CUB, Patrimônio Cultural da Humanidade. Inclui as regiões administrativas do Cruzeiro da Candogolândia e do Sudeste Octagonal. É a área tombada pela Unesco e recepcionada pela Portaria do IPHAN, número 314, de 8 de outubro de 1992. No quadro 3, também em preto e branco, já tem Brasília de um conjunto urbano do Distrito Federal, que por sua vez é dividido em 33 regiões administrativas, as antigas cidades satélites. Essas regiões não são municípios, já que nem Brasília, nem Distrito Federal tem esse estado. Nesse conjunto urbano vivem, segundo o IBGE, mais de 3 milhões de pessoas, conferindo a Brasília a terceira colocada no quesito cidade mais populosa do Brasil, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. O quadro 4 é um mapa que mostra o Distrito Federal, áreas metropolitanas de Brasília, região integrada de desenvolvimento econômico do Distrito Federal e a área urbana de Brasília. As fontes são de Anjo Rafael Sanzio Araújo dos Anjos, Dinâmica Territorial, Cartografia, Monitoramento e Modelagem de Mapa, Editora e Consultoria Brasília 2008. Condeplan, Companhia de Planejamento do Distrito Federal, IBGE, SEDU, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Habitacional do Distrito Federal, elaboração do autor. Agora que já sabemos que Brasília é tudo isso mostrado acima, não apenas a sede do governo federal ou a cidade do planejamento modernístico, podemos tratar de mais um assunto muito importante, sobre a capital do Brasil, as pessoas que nela habitam e produzem o seu viver. E elas, uma parcela significativa da população brasiliense, se declara preta ou parda, conforme o mapa 1 e o gráfico 1 a serem apresentados na sequência. Já que estamos aqui tratando de uma geografia antirracista e afro-brasileira, com os objetivos centrais de aprofundar a noção de cidadania, de consolidar uma educação espacial
social mais completa e, sobretudo, de combater o racismo, é fundamental que alavanquemos o entendimento da territorialidade da matriz africana no espaço brasileiro. Então, a geografia se faz imprescindível, mais uma vez, já que nos faz entender o território e seus significados. Vale recorrer, portanto, à definição de território apresentada por Milton Santos, importante geógrafo brasileiro negro, segundo esse professor. Território é o chão e mais a população, isso é, uma identidade, o fato e o sentimento de pertencimento àquilo que nos pertence. É a base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi. Santos, 2002, página 96. Se o território é todo esse conjunto de significados, não exclusivos de uma formação de um ponto de vista único ou de histórias únicas, a professora Geni F. Guimarães nos elucida que a geografia revela que as múltiplas diferenças entre os espaços, lugares, paisagens, territórios, territorialidades, regiões e as relações entre coletivo e de indivíduos, que pode ser construída a partir de olhares diferentes. Guimarães, 2015, página 225. Tais outros olhares podem ser expressos a partir de uma geografia negra, que também é afro-brasileira, ao reimaginar o assunto e os lugares das geografias negras, que sempre existem de maneiras a produzir e perceber o espaço. M.C. Kittick e Woods, 2007, página 7. E é isso que temos aqui, nesse texto, ou seja, trazer uma outra maneira de perceber e de entender Brasília a partir do que ela realmente é. Uma cidade composta majoritariamente por uma população negra, a maioria do seu povo. Para isso, retomemos o assunto de Brasília e das figuras seguintes no mapa 1. A divisão do Distrito Federal por regiões administrativas e o percentual da população negra em cada uma delas. Quanto mais avermelhada, maior é a área, maior é a proporção. Em seguida, no gráfico 1, o detalhamento dessas informações. Interessante perceber que a maioria da população de Brasília, 57,62%, se declara preta ou parda. Isso é, a maioria das pessoas da cidade é negra. No mapa abaixo, vemos uma grande região vermelha e alaranjada e uma pequena região mais clara, onde mostra que a maioria da população de Brasília, que inclui nas periferias, é negra. Fonte da pesquisa distrital de amostra domiciliar, PDAD, Condeplan 2018. Como já informamos aqui, exercitaremos outras possibilidades, outros olhares, outras maneiras de produção de espaço e, além disso, propor uma análise racializada do território. Perceber a cidade a partir dos aspectos da matriz africana é dar luz a um território negro de Brasília real, não aquela erroneamente pasteurizada pelo senso comum. A seguir, trataremos um exercício interessante que cada um de vocês poderá fazer na sua própria região, município, cidade ou até mesmo no seu bairro. Ao circular pela sua cidade, é possível perceber a existência de lugares ou localidades de matriz afro-brasileira, comunidades quilombolas, terreiros e espaços de religiões afro-brasileiras, rodas tradicionais de samba, escolas de samba, jongo, encontros de capoeira, espaços culturais e de gastronomia. São algumas das manifestações afro-brasileiras territorializadas na cidade. Que tal fazermos esse exercício conforme o exemplo abaixo? Na figura 2, identificações de espaços de matriz afro-brasileira na minha cidade. A foto 1 e 2 mostra a Praça dos Orixás, tradicionalmente conhecida por Prainha. Fica às margens do Lago Paranoá e ao lado da ponte Onestino Guimarães, com 16 estátuas de orixás. É um importante espaço de manifestações religiosas. A foto 3, ARUC, é a Associação Recreativa de Cultura Unidos do Cruzeiro. É uma escola de samba tradicional de Brasília, que fica localizada na região administrativa do Cruzeiro. Nas fotos 4 e 5, são dois espaços terreiros de manifestações religiosas de matriz afro-brasileira, centros de Umbanda. Fotos e fotografias do autor em fevereiro de 2021. Agora que já somos capazes de entender a importância da matriz afro-brasileira na formação territorial, não só de Brasília, mas de todo o Brasil, procure fazer o mesmo em sua cidade. Busque perceber o seu território de forma mais completa.
Uma geografia desenvolvida a partir das relações étnico-raciais e pautadas no antirracismo é fundamental para o desenvolvimento de um pensamento esvaziado de preconceitos. Fortalecer o pensamento crítico deve ser responsabilidade de uma educação emancipadora, bem como da geografia escolar, em trabalhar todos os aspectos da formação socioespacial brasileira. Para saber mais, gostou do tema trabalhado aqui e quer se aprofundar? Visite os sites abaixo e navegue pelo conhecimento. Relatório Técnico de Mapeamento de Terreiros do Distrito Federal. Semana Universitária da UNB 2020, Mesa de Brasília, Distrito Federal, Território Negro. Exposição Reintegração de Posse, Narrativa da Presença Negra na História do Distrito Federal. Referências: Ângelo Rafael Sanzio Araújo, Dinâmicas Territoriais, Cartografia, Monitoramento, Modelagem, Brasília, Mapas e Editora Consultoria, 2008, 124p. Condeplan, Pesquisa Distrital de Amostra Domiciliar, PDAD, Companhia de Planejamento do Distrito Federal 2018. Guimarães, Geni Ferreira, Rio Negro de Janeiro. Olhares geográficos de suas heranças negras e o processo do racismo no projeto patrimonial. Tese de doutorado, Programa de Pós-Graduação de Geografia, UFBA 2015. MC Kittrick, Cateline e Yudis Clade, ONG. Black Geographies and the Politics of Place, Toronto, Between the Lines, 2007. Santos Milton, Por uma Globalização do Pensamento Único, a Consciência Universal. 9ª edição, São Paulo, Editora Record.